Tudo de teologia na área. Então, o tema de hoje é pena de morte. Então, eu queria trazer esse tema bastante polêmico justamente para saber a opinião de vocês. Então, vão logo comentando aí o que é que vocês acham, né? Se vocês são a favor ou contra. Mas o meu objetivo aqui não é me posicionar, não é dizer, eu sou a favor ou sou contra a pena de morte. É justamente fazer um breve comentário sobre uma série que tem esse tema como um dos mais interessantes que eu já vi, que é a série The 100. Esse aqui tu bota no... Então, eu queria trazer somente um breve panorama sobre a série, nada de spoiler, nada demais. Mas ela vai falar muito sobre a questão da sobrevivência, né? E também sobre a ideia de divisão em tribos, né? A gente não fala assim, não, eu sou dessa tribo, eu sou dessa tribo. Mas o próprio contexto político, o contexto que a gente vive, é de divisão, não de tribos, né? Mas você vai falar sobre países, sobre territórios, sobre nações. Então, apesar dessa série ser bem futurista, ela demonstra bem a nossa realidade atual. E ela traz o tema, que é justamente o tema de hoje, sobre pena de morte. Ela vai falar bastante sobre isso. Eu trouxe algumas citações de alguns personagens, algo bem superficial. A primeira citação é uma personagem que fala que sangue se paga com sangue. Então a ideia dela é, se você matou alguém, você merece morrer, para que você não saia matando outras pessoas e a nossa tribo ela se perpetue, né? Ela sobreviva. Em relação às outras, ela tenha mais pessoas para guerrear, para vencer a outra tribo e garantir a sobrevivência. E a segunda citação, que eu achei bastante interessante, foi outro personagem que falou justamente isso. Se a morte não tem um preço, a vida não tem valor. Eu fiquei depois pensando o que é que ele queria dizer com isso. A ideia é bastante interessante. A linha de pensamento dele é bastante similar com a da outra personagem, da ideia de sangue se paga com sangue. Então, na mente dele, ele vai pensar assim, se alguém mata, essa pessoa deve morrer, para que a vida seja protegida. Porque, vamos dar um exemplo, se eu mato uma pessoa e não acontece nada comigo, os outros podem achar o quê? Então eu também posso matar, e aí fica banalizado, a vida não teria um valor, né? Sendo essa a visão do personagem. Eu achei isso bastante interessante, queria trazer para vocês. Eu estava observando alguns textos da Bíblia, e eu vejo uma linha de pensamento em relação a isso. Ai, meu Deus. Eu estava buscando entender um pouco mais sobre esse assunto e eu percebo uma linha de pensamento na Bíblia, né? Você vê Deus protegendo a vida, instituindo a pena de morte no Israel histórico. Então ele usa o seu povo, se você for olhar no Antigo Testamento, ele usa Israel como instrumento de Deus, né, para julgar as outras nações. A gente sabe, né? Não sabe, não sei nem quem tá vendo. A outra perspectiva que eu queria estar trazendo para vocês é a de Romanos 13, que o ministro de Deus, ele é aquela pessoa usada para exercer autoridade sobre o povo. E aí, Romanos 13, no versículo 4, vai dizer assim, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, porque é ministro de Deus. Então Deus institui ministros para trazer a espada, ou seja, a justiça, para aquelas pessoas que fazem o mal. Então é nessa perspectiva, se eu faço o bem, eu não preciso temer a pena de morte. Mas já se eu faço o mal, se eu pratico uma iniquidade ou algo que assola a sociedade em si, aí eu devo temer, porque esse ministro usado por Deus, ele traz a espada. Sempre nessa perspectiva de trazer a justiça de Deus para que o seu povo viva em paz e a vida seja preservada, protegida. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha trazido uma abordagem bem interessante para vocês, que vocês pensem, né, sobre isso. E eu quero saber o que é que vocês acham, se vocês são a favor ou contra a pena de morte. E eu queria saber os argumentos de vocês, até para eu buscar estudar um pouco mais. E não esquece de se inscrever no canal. É isso, valeu. Tá gravando já? Tá. Se você gostou, curte, compartilha. Não. E aí, Denis, pronto, eu vou fazer assim. Eu boto feito em branco. Do povo. Eu vou comer. Tá, só esperar um pouco. Ele traz. Mata.